cumprimentar os irmãos que estão na internet. Sejam todos muito bem-vindos. Continue com a gente. Mandar um abraço para o pastor Nelson, para a pastora Lu. Eles estão sempre conectados, nos assistindo, orando pela gente. Que o Senhor visite eles nesse momento. Amém? É sempre um privilégio trazer a palavra do Senhor. Porque é uma confiança, primeiramente, de Deus, né, sobre as nossas vidas, uma responsabilidade, a do nosso pastor que nos prepara e nos confia para estar aqui, né? Então, é um grande privilégio. E eu sempre, quando eu trago a palavra, eu explico como Deus ministrou no meu coração essa palavra. Essa palavra, ela foi ministrada no meu coração em 2 momentos. O primeiro momento foi quando a Carla fez a ministração do louvor no último domingo do mês. E o segundo momento foi um testemunho do Thiago Rosa. Eu vou explicar o testemunho deles, porque essas pessoas não estavam aqui para elas entenderem. Ele disse que ele estava num grande evento, onde ele louvou, ele cantou, ele sentiu a presença de Deus. Ele falou que ele sentia-se como se estivessem nas nuvens. E ele saiu, ele foi para casa. E quando ele dormiu, o Senhor acordou ele e disse: adore como você adorou naquele lugar. Cante como você cantou naquele lugar. O Senhor confrontou ele. E o pastor Álvaro trouxe essa mensagem para nós, falando do confronto, que a palavra de Deus, a gente sabe que ela é eficaz, que ela é efetiva quando ela nos confronta. Ela nos faz pensar. E eu já tinha ouvido o testemunho do Thiago Rosa, mas dessa vez a palavra me confrontou. O testemunho dele me confrontou. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Êxodo 32. Nós vamos ler do 1 ao 8. Eu vou ler lá no telão. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhes disse: venha, faça para nós deuses para que nos conduza, pois esse Moisés, homem que tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele o recebeu e fundiu, transformando-se tudo num ídolo, que nos modelou uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram: eis que seus deuses, ó Israel, os tiraram do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhe ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aqui, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Amém? Aqui, essa palavra, nesse momento, as pessoas já tinham saído do Egito, já estavam no deserto. Deus chama Moisés para subir ao monte, para falar sobre os 10 mandamentos. E o povo começa a se perguntar: aonde está Moisés? Moisés, será que Moisés morreu? E agora? O que vamos fazer? Não temos Moisés. E nesse momento, o povo se esqueceu de que Deus continuava ali. Quem subiu ao monte foi Moisés. As pessoas estavam trocando o Criador pela criatura. Eu e você somos criaturas, somos usados por Deus, mas temos que adorar o Criador e confiar no Criador. Muitas vezes, nós fazemos isso sem perceber.
pastor Nelson não está aqui. Ele é nosso líder. E agora? Eu não vou louvar, eu não vou cantar, eu não vou pregar? O Criador continua aqui. Ele continua falando. O Espírito Santo de Deus continua aqui. Sabe quando um líder sabe que o seu povo está no caminho certo? Quando ele não está presente. Porque ele olha e diz, eles estão conseguindo. Então eu entendo e eu acredito que o pastor olhando nós, ele fala assim, valeu o meu joelho no chão, valeu minha oração, valeu meu sacrifício, porque hoje o meu povo continua a obra. Isso se chama legado. A pessoa, ela deixa um legado. Então, eu te pergunto nessa manhã, você tem deixado os legados? Dentro da sua casa, dentro dos seus amigos, dentro da sua família? Você tem obedecido legados? Muitas vezes as pessoas, elas querem o líder como uma muleta espiritual. Elas não querem pagar o preço. E elas querem que o líder pague um preço por elas. Naquele momento, as pessoas não queriam orar, não queriam se sacrificar. Elas queriam que o líder Moisés estivesse ali para fazer o sacrifício por eles. Será que elas amavam Moisés? Ou elas queriam que Moisés podia oferecer a elas? E eu faço algumas perguntas para você. Você adora a Deus pelo que Ele é ou pelo que pode te dar? Verdadeiramente, porque isso é uma coisa que a gente não vai falar, né? Geralmente falar, não, eu adoro a Deus porque Ele é. Será? Quando está você e Deus lá no quarto, quando Deus te chama, assim como Ele chamou o Tiago no dia que ele voltou, você adora a Deus pelo que Ele é? Você é amigo das pessoas, está em volta de pessoas por quem elas são ou porque elas te oferecem? Será que você é verdadeiramente amigo das pessoas simplesmente porque ela é, com todos os defeitos que ela tem, afinal você e eu também temos? Você está na sua igreja, por quê? Porque ela é bonita, porque ela tem seguidores, porque ela tem multidão, ou porque a presença de Deus está ali? Você está na igreja porque um líder te entrega uma profecia, ou porque o Espírito Santo de Deus está ali? Será que verdadeiramente nós estamos sendo sinceros com Deus? E aí, eu peço para os irmãos abrirem a palavra em Mateus. Nós vamos ler do 13 ao 18. Aqui foi o que a Carla disse no dia em que ela ministrou o louvor. Ela falou sobre a parábola do semeador. E aqui a palavra diz sobre alguns tipos de servos. Essa parábola, ela nos fala sobre uma semente. A semente é o quê? A semente é a palavra de Deus. Então, quando nós vemos o pastor Nelson, os pastores nos cobrando, tenham a Bíblia, leiam a Bíblia, falem com a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Porque se nós não temos a palavra de Deus conosco, nós colocamos um bezerrinho no meio. Nós começamos a colocar outras coisas no meio entre Deus e nós. E aí nós começamos a falar coisas que Deus não falou. Porque o que Deus falou está na palavra dele. De Gênesis a Apocalipse. Então, a palavra ela é necessária. E essa palavra ela fala sobre a semente. Então vamos ler lá. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai parando. Portanto, ouçam. O que significa a parábola do semeador? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que... até aí.
Essa primeira frase, ela nos explica aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas não entendem. Elas falam, o que falou? E logo o inimigo vem e tiram delas a palavra de Deus. E aí a Bíblia nos diz que a palavra vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a sabedoria e o entendimento a gente tem que pedir do alto. Muitas vezes as pessoas falam, eu não leio porque eu não entendo. Mas você ora pedindo sabedoria a Deus? Então muitas vezes as pessoas são roubadas, a Bíblia diz isso, né? Que as pessoas são roubadas por falta de conhecimento. Mas elas também não pedem a Deus sabedoria e conhecimento para entender a palavra. Quanto mais a gente vai lendo, a gente vai entendendo. Então a gente precisa pedir que o Senhor nos capacite também para entender a sua palavra. Porque senão rapidamente o inimigo vai roubar ela de nós. Nós vamos ouvir e ela vai ser como um vento. Ela vai passar. E a gente, daqui 5 minutos, não vamos nem lembrar. Pode seguir, Bia. 20. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. 21. Todavia é visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandonam. Tem pessoas que elas não conseguem ter raízes, elas não conseguem ter fundamento, elas não conseguem ter a rocha que o Rubinei nos pregou na quinta-feira. Porque o Rubinei, ele deu um exemplo. Qual é o alicerce da sua casa? Você sabe qual que é o alicerce da sua casa? Você sabe qual que é o alicerce da sua fé? Se você não sabe, você está criando castelos em cima de areia. E logo vai vir e vai passar. Então você não consegue, porque estar na presença de Deus não é fácil. Então vem as perseguições e a gente começa a murmurar. As pessoas que não têm raízes, elas murmuram. Porque elas acreditam que estar na presença de Deus é estudar tudo bem. E quando não está, ela começa, a gente tem perseguição, a gente tem luta, eu não vou, eu não faço, eu não quero. Elas não têm raízes, elas não estão fundamentadas na rocha. Elas não estão verdadeiramente em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento só está em Cristo Jesus. Então, as pessoas não entendem quando está tudo dando errado, tudo, e você está, às vezes, preocupado, às vezes apreensivo, mas você tem uma paz que excede todo entendimento. O mundo não consegue entender. Por que o mundo não entende? Porque o mundo não tem Jesus. Só quem tem Jesus. Então parece loucura aos olhos dos homens quando você dizima e oferta, sendo que a sua situação não é tão boa assim. Loucura! Você está com tanta conta e está ajudando a igreja. Você está com tanto problema e vai todo domingo na igreja. Aí você tem que dizer, eu tenho raízes. Eu estou fundamentado. Eu tenho a rocha, eu tenho Jesus. Então, procure ter raízes firmadas. As pessoas que não têm raízes, elas não conseguem nem ficar em lugares. Elas vão de lugar em lugar. Porque elas estão só procurando o que aquele povo estava. Procurando só benefício próprio. Só procurando quem orasse, quem resolvesse o problema delas ali. E daqui a pouco, elas se desviam. Segue, Bia. 22. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas na preocupação desta vida, o engano das fraquezas sufoca-se, tornando infrutíferas. As pessoas, às vezes, têm uma fé muito emocional. A palavra nos diz que a nossa fé, ela precisa ser inteligente. O pastor sempre nos explica, a nossa fé, ela tem que começar na nossa mente e descer para o nosso coração. Se a sua fé, ela estiver baseada só no seu coração, só nas suas emoções, só nos seus sentimentos, você não consegue ficar firmado. Porque as emoções passam, os sentimentos passam. E aí você fica procurando
Ou, ai, não estou ouvindo nada, não estou sentindo nada, a igreja não está cantando, a igreja não está louvando, acho que o Senhor não está aqui. É uma fé emocional, é uma árvore infrutífera. Você precisa ter uma fé fundamentada, você precisa ter uma fé racional. O que é a fé racional? A fé racional é você crer que Jesus morreu na cruz por você, ponto. Você não precisa mais que isso. Se você entender que Jesus morreu na cruz por você, e você tem a salvação, você não precisa de mais nada. Muitas pessoas estão procurando dentro das igrejas outras coisas além de Jesus. E nós precisamos entender que o nosso fundamento é Jesus. Próximo, Bia. 24. Volta, desculpa, Bia, 23. E finalmente o que foi seado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e lhe dá colheita de 100, 60 e 30 por um. Pode passar o 24, Bia. Jesus lhe conta outra... Não, desculpa. Só o 23. Esse último é aquela pessoa que ouve a palavra e fica. E aí, às vezes nós ficamos perguntando, né? Será que ela é igreja de Deus? Será que aquela pessoa é de Deus? Será que fulano é de Deus? Nós temos uns questionamentos. E aí eu te digo, essa pessoa tem frutos? Essa igreja tem frutos? A árvore é conhecida pelos frutos. Se ela não dá frutos, ela não pode ser de Deus. Se ela não dá frutos, ela não está na presença de Deus. Ela está em qualquer outra coisa, menos em Deus. Nós aqui, quantos frutos nós temos? Só no Paquistão, quantos frutos nós temos? Aqui nós sentados somos frutos, frutos de oração do pastor, de alguém que orou por nós, e nós estamos aqui hoje. Os frutos são almas, os frutos são trabalhos para o Senhor. E aí eu te pergunto, você tem dado frutos a Deus? Porque muitas pessoas falam de Deus, muitas pessoas falam sobre Deus, mas poucas pessoas vivem Deus. Lá no livro de Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. A pessoa diz, eu tenho fé. Aí eu te digo, então mostre a sua fé pelas suas obras. Nós não podemos ter uma fé só momentânea, só na igreja, só no Facebook, só no Instagram. Nós temos que ter uma fé onde as pessoas olham para nós e vejam Jesus. E as pessoas vão ver Jesus em nós quando nós estivermos dando frutos para Ele. De cada um, o Senhor vai trabalhar de uma maneira. O Rubinei e o pastor foi para o Paquistão. O pastor deu frutos de uma forma e o Rubinei de outra forma. Porque Deus trabalha diferente. Mas eles deram frutos. Aqui dentro da igreja, você tem dado frutos para o Senhor? Quais são os frutos que você tem dado para o Senhor? Dentro da sua casa, você tem dado frutos para o Senhor? Quais são os frutos? Quais são os frutos que as pessoas reconhecem em você? Para que Deus olhe para nós, para mim e para você e diga, ali é uma terra boa. Ali é uma terra em que eu posso colocar semente, que ela vai crescer. Será que eu e você temos adorado o Criador e não a criatura? Será que nós temos todo o nosso trabalho, a nossa adoração, no nosso coração verdadeiramente, nós ficamos felizes quando ela é para Deus ou nós queremos para nós? E aí vem o tema dessa mensagem de hoje. Que tipo de servo é você? Dentro de tudo que a gente falou. Quem é você? Dentro dessa parábola. Você ouve a palavra, logo se esquece. Você ouve, entende, mas algumas coisas no mundo começam a acontecer e as coisas do mundo te puxam e você fica lá e cá, e aí você não consegue se firmar. Você é aquela semente emocional que aqui na igreja você canta, você dança, você pula, mas lá fora já começa um monte de coisa, você já não quer mais saber, porque talvez não seja isso não sei se é isso que eu quero. Ou você é uma terra boa. Talvez, nessa manhã, você já foi uma terra boa.
Você já deu muitos frutos para o Senhor. E hoje você não dá mais. E o porquê? Será que o mundo lá fora te sufocou com coisas e você parou? Nessa manhã, verdadeiramente, porque só o Senhor conhece os corações. Só o Senhor sonda o meu e o seu coração. Faça uma análise de si mesmo e pergunte: que terra eu sou? Como está ficando a semente que Deus vem plantado no meu coração? A semente é a palavra. Toda quinta e todo domingo a semente é plantada aqui. Assim como o Rubinei falou quando ele orou para mim. Nós falamos aqui, mas Deus ministra no coração de cada forma, de formas diferentes. Essa palavra que o Senhor, que o Espírito Santo vem ministrando no seu coração, de que forma ela vem entrando? Faça uma análise de você. Eu peço para que todos vocês fiquem de pé. Eu vou chamar as meninas do louvor. Mas nesse momento eu quero que todos vocês coloquem a mão no coração. E nesse momento vocês falem com Deus. Perguntem a Deus. Às vezes nós temos dúvidas de que terra eu sou. Porque às vezes a gente está com tantas coisas e a gente fica pensando: Senhor, será que eu sou uma terra boa? Porque a gente se questiona, a gente é carne. Então, nesse momento, ore. Fale com Deus. Senhor, se você tem certeza que você não vem sendo uma terra tão frutífera, peça para que nessa manhã Ele coloque no seu coração o desejo de adorar. Mas, se você não sabe, peça a Deus um direcionamento, um discernimento, que durante esse culto, que durante a semana, que durante esse mês de janeiro, o Senhor te responda que tipo de terra é você. Se você é uma terra boa, peça para o Senhor que Ele te use mais. Porque também nós não podemos achar que nós já estamos ótimos. Porque a palavra ela se renova a cada dia.